Olá, a paz do Senhor. Bem-vindos à nossa escola dominical. Hoje vamos estudar a lição 3 da nossa revista sobre maturidade e mordomia do cristão. A lição tem por título O Desafio de Crescer e Servir. Vamos dizer juntos? O desafio de crescer e servir. Quando devíeis ser mestres, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Hebreus, capítulo 5, versículo 12. A verdade prática, ela nos diz: crescer espiritualmente deve ser o alvo de todo cristão. Nós vamos fazer a nossa leitura bíblica, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 5, versículos 11 a 13, com a Suzana. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Muito bem, obrigada. E esse texto servirá de base para o desenvolvimento da nossa lição, o desafio de crescer e servir. Nós temos a lição dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, obstáculos, seguido dos subtópicos que são tempo inadequado, exercícios equivocados, dieta espiritual. O segundo tópico, ajudas. nosso ajudador, nosso companheiro. O terceiro tópico, motivação. Desejo de crescer, aprender e servir, ser semelhante a Jesus, teste final. E nós temos também a aplicação. Nós vamos ver nesta lição que cada pessoa tem necessidade natural de crescer. Quer dizer, um bebê que vem ao mundo, se ele ficar do mesmo tamanho, é uma anomalia, né? É uma coisa que desafiará com certeza até a ciência. E os cristãos também, eles têm desejo de crescer. Eles almejam o seu próprio crescimento na área espiritual. Para alcançar a maturidade, né? Um crescimento completo, um desenvolvimento completo em Cristo. E na nossa caminhada em busca da maturidade, do crescimento espiritual, nós nos defrontamos com alguns obstáculos. E o tempo inadequado é um desses obstáculos. Alguns fatores, eles normalmente, naturalmente, eles vão impedir o crescimento, seja de uma pessoa, seja de uma planta, mas o que nós encontramos na Bíblia é que há um tempo, há um propósito determinado por Deus para todas as coisas debaixo do céu. Então, tempo errado não significa só fazer as coisas antes da hora, mas também atrasar-se na realização das mesmas. Então, quando nós estamos tratando do tempo inadequado, nós podemos ver que se alguma coisa não acontece na hora certa, se acontece antes ou depois, isso com certeza trará um problema, porque não estará cumprindo o objetivo do tempo certo para todas as coisas acontecerem. E o escritor da carta aos Hebreus, ele apresenta um bom exemplo de crescimento retardado pela falta de aplicação do conhecimento de Deus. Isso nós encontramos em Hebreus capítulo 5, no versículo 12, que inclusive é a parte do nosso texto áureo que trata dessa situação. Nós temos também que levar em conta, quando se trata do fator tempo, 2 tipos de tempo
que são mencionados aqui. Então, e eles são muito importantes no processo de maturidade cristã. É o tempo chamado Cronos, tá? Então, esse tempo é a passagem natural do tempo que nós vivemos, que nós conhecemos, do nosso aqui e do nosso agora. É o tempo divisível em minutos, horas, anos, dias, né? Do relógio e do calendário. Então, esse tempo é chamado Cronos. Você pode cronometrar o seu tempo, você pode dividir o seu tempo, você pode gerenciar o seu tempo. Agora, há um tempo chamado também de Kairos. Esse tempo é o tempo indivisível de Deus. Então, é Ele que tem o controle, é Ele que age no momento dele. Às vezes nós até pensamos, o Senhor está tardando, o Senhor está demorando tanto. Não, Ele está dentro do tempo estabelecido por Ele para agir na nossa vida, para agir segundo o seu propósito. Tá? Alguns outros obstáculos, por exemplo, os exercícios equivocados. Quando Deus nos criou, Ele nos dotou de vontade. E esse é um aspecto sublime do nosso espírito, porque nós temos vontade, né? Nós temos livre arbítrio. Nós podemos nos conduzir como quisermos, obedecendo ou não aquilo que Deus predeterminou, estabeleceu para que fizéssemos, para que seguíssemos. Então, por falta de crescimento espiritual, existem muitas verdades que não podem ser ditas, porque nós nos tornamos tardios e vagarosos no entendimento. No entanto, para nos desenvolvermos espiritualmente, precisamos nos livrar de tudo aquilo que poderia atrapalhar o nosso progresso espiritual. E precisamos também manter os nossos olhos fitos em Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ainda dentro dos obstáculos, nós temos a dieta espiritual. Nós cuidamos da nossa dieta dia após dia, né? Então, a gente come mais ou menos esse ou aquele tipo de alimento. Por quê? Para tornar porque são mais saudáveis. E, espiritualmente, nós também precisamos cuidar da nossa dieta espiritual. Assim como nós cuidamos da nossa alimentação física. E isso, nós devemos sair do leite, nós devemos sair daquelas coisas básicas, daquelas coisas elementares e começar a nos alimentar com um alimento mais sólido, com um alimento que sustenta muito mais, com um alimento que dê substância, né? Às vezes nós costumamos falar assim. Então, o apóstolo Paulo, ele exortava os crentes aos coríntios, da cidade de Corinto, a progredirem espiritualmente, tornando-se capazes de digerir comida espiritual mais sólida. E nós precisamos também fazer isto, nos alimentando dia após dia da palavra de Deus, porque é ela que nos dá a condição de crescermos saudáveis, de alcançarmos uma maturidade espiritual segundo a vontade de Deus. Vamos ao intervalo, depois voltaremos para o segundo tópico. De volta ao programa Nossa Escola Dominical. Vamos retomar agora o ponto que nós falamos anteriormente sobre a dieta espiritual, que nós devemos digerir, né, uma comida espiritual mais sólida. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo. Mas nós não precisamos fazer isso sozinhos, porque nós temos na nossa caminhada em direção à estatura de Cristo, rumo à maturidade cristã, no nosso crescimento espiritual, nós podemos contar com a ajuda muito eficiente do Espírito Santo. As ajudas, elas nos vêm através do nosso ajudador, que é o Espírito Santo, que é o Consolador. Portanto,
o processo de crescimento, apesar de ter limitações e inimigos, mas nós contamos com o Espírito Santo a nos ajudar, porque ele nos ajuda a conhecer tudo que vem de Deus. Ele nos ajuda a alcançar, ele nos ajuda a crescer para alcançar a completa maturidade. Ele nos ajuda a amadurecer. E o Espírito Santo, ele ajudou o Senhor Jesus a cumprir o seu propósito. E assim também, ele nos ajuda e nos conduz para que cresçamos à semelhança de Cristo, o Senhor. E o Espírito Santo também, ele é o nosso companheiro. Além de nosso ajudador, ele é o nosso companheiro. Ele age na vida do homem que é dotado de razão. Então, a sua natureza mais elevada, isso nos diferencia, isso nos torna humanos, a nossa razão. O homem pensa, o homem age, o homem raciocina, diferente dos animais que são guiados pelo instinto. Estando sempre ao nosso lado, como companheiro de todos os momentos, é o Espírito que intercede por nós. Nós temos em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 a 27, nós encontramos o apóstolo dizendo que que o Espírito Santo intercede por nós, ele nos assiste nas nossas fraquezas. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando muitas vezes o nosso céu, irmãos, parece de bronze, quando muitas vezes as nossas orações parecem que não saem dali daquele recinto onde nós estamos, mas nós podemos contar com a ajuda poderosa do Espírito Santo, nos levando até a presença de Deus, intercedendo por nós. Quantas vezes nós não sabemos pronunciar uma palavra, mas nós fluímos em línguas, ou nós sentimos a fluência também das nossas palavras, porque é o Espírito Santo orando por nós, intercedendo por nós, porque essa é uma das suas funções. Então, tudo em nós deve ser levado cativo ao Espírito Santo, pois só Ele, o Consolador, pode nos tornar semelhantes a Jesus, levando-nos a prosseguir em busca da maturidade espiritual. No terceiro ponto, sobre a motivação, nós vamos encontrar aqui o primeiro item, o desejo de crescer. Todos nós queremos crescer, não apenas de quando éramos crianças e fomos crescendo, mas nós queremos crescer em alguma área da nossa vida. E é saudável isso. Permanecer estagnado ou não ter nenhum projeto de vida, isso torna a pessoa diferente, né? Porque o normal, o natural da nossa vida aqui é querermos, é termos propósitos, termos objetivos, queremos alcançar determinadas metas. Então, chegando à idade adulta, sendo independente, tendo mais privilégios, assumindo mais responsabilidades, isso são características de pessoas que desejam crescer, que estão em busca de um crescimento espiritual mais elevado. Então, a maioridade espiritual é um verdadeiro incentivo para a maturidade cristã. Alguns motivos ou desejos nos incentivam a crescer espiritualmente. E esse também é o desejo do nosso Pai Celestial. Às vezes nós pensamos, Deus não está interessado nisso. Está. Deus está interessado em tudo o que acontece com a nossa vida. Deus está interessado em tudo o que acontece conosco. E o que Ele mais almeja é que cresçamos espiritualmente para termos comunhão com Ele cada vez mais. Para nos desenvolvermos na nossa comunhão diária também com Ele. Nós temos o ponto aprender e servir. Quando o cristão não atingiu ainda a maturidade, ele é considerado imaturo, lógico, né? É imaturo. Se não alcançou a maturidade, então ele está aquém, ele é imaturo em relação àquela situação. E no nosso caso, ele é imaturo espiritualmente. E ele pode deixar de receber muitas lições preciosas da parte de Deus
porque ele não sabe recebê-las, não sabe interpretá-las, ele não sabe compreender os fundamentos da fé cristã, ele não sabe compreender os ensinamentos da fé cristã. E não é fácil também isso. Mas isso não é aprendido ou apreendido de uma só vez. Então, é preciso tempo, é preciso graduação, né? Então, é preciso você ir subindo degrau por degrau nessa escalada do crescimento espiritual, para só assim entender as maravilhas de ser cristão. Irmãos, é muito bom ser cristão. É muito bom ter comunhão com o Senhor. É muito bom querer ser igual ao Senhor. É muito bom querer crescer em Cristo. E onde nós temos a base, o fundamento para isso, é exatamente na palavra de Deus, mostrando Jesus Cristo, que é, retomando a lição passada, o nosso maior exemplo, né? A Ele nós devemos seguir. Os passos de Cristo é que nós devemos seguir. Vamos ver que o processo de crescimento exige também tempo. A falta de tempo pode ser um fator de atraso na questão do crescimento espiritual. Então, por quê? Porque há um tempo determinado para todas as coisas. Há um propósito de Deus para todas as coisas. À medida que adquirimos a experiência cristã, é que nos tornamos capazes de receber os ensinamentos do Espírito Santo. E como é que a gente adquire essa experiência cristã? É indo à casa do Senhor, é lendo a palavra do Senhor, é orando, é estando em constante comunhão com o Senhor. Então, só assim nós seremos credenciados, né, a passar para o estágio seguinte, a darmos um passo seguinte, é que a nossa experiência poderá crescer e nos levar a ser semelhantes a Cristo. O crente não pode perder as grandes verdades que Deus quer nos ensinar através do Espírito Santo e da sua palavra. Por isso, devemos abrir a nossa mente para receber os ensinamentos que Deus tem para cada um de nós. Vamos ao nosso intervalo, estaremos de volta em alguns minutos. De volta ao programa Nossa Escola Dominical, vamos retomar, né, o nosso estudo da lição 3, que trata de crescer e servir. Então, nós vimos que o crente não pode perder as grandes verdades que Deus quer nos ensinar através do Espírito Santo. E isso vai nos levar a ser o quê? Semelhantes a Jesus, né? Então, a maneira como ele vai agir nos direcionará exatamente para nos tornarmos semelhantes a Jesus, que é o nosso alvo aqui, né? A Bíblia diz que assim como ele é, nós o veremos. E que grande glória será quando estivermos participando junto com Ele, sendo ali com Ele. Nós esperamos por esse dia. E o Espírito Santo, irmãos, é quem trabalha em nossa vida para nos tornar semelhantes a Jesus, para nos apresentar a Jesus como a igreja sem mácula, santa, né? Que passou o seu tempo aqui, cresceu aqui, né? Alcançou a maturidade espiritual para chegar até a presença do Senhor. Então, conhecê-lo e ser semelhante a Ele é um alvo diário, como um alvo para a vida toda. Porque Jesus não voltou ontem, Ele pode voltar hoje. Se Ele não voltar hoje, Ele pode voltar amanhã. E nós precisamos estar nos aperfeiçoando, estar crescendo, né, buscando a plenitude do Espírito dia após dia. Precisamos refletir a glória de Deus. E para refletir a glória de Deus, temos que ter a beleza de Deus em nós. Temos que ter a sua plenitude e atitude de obediência. É interessante
pensar que normalmente nós não pensamos que haverá um teste final, que é o final da nossa jornada aqui, da nossa caminhada como cristãos, inclusive até do nosso crescimento como cristãos, que vai nos levar à estatura de varões perfeitos, nós teremos um teste final. E esse teste final, muitos se descuidam dele, porque Deus tem reservado um dia em que há de julgar todos, tá? Aqueles que estão sobre a terra. Então, muitas pessoas que frequentam as igrejas não têm quase nenhum conhecimento a respeito desse assunto. E aí elas acham que podem viver a vida cristã de qualquer maneira. Mas a Bíblia diz, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Então, o que eu fizer, as minhas ações, o resultado das minhas ações serão julgados pelo Senhor. Então, vivem a vida cristã sem se aperceber que chegará o dia em que todos deverão comparecer diante do Senhor para receber o seu galardão, para receber uma palavra de bem-vindo ou para receber uma palavra de afastai-vos, eu não vos conheço. E nós precisamos, né, viver a nossa vida cristã de tal forma que sejamos conhecidos pelo Senhor. De tal forma que, ao chegar o dia da prestação de contas, do teste final, nós não tenhamos do que nos envergonhar diante da presença do Senhor. Ok. Nós precisamos nos manter abertos ao agir do Espírito Santo, porque é Ele que nos guiará a uma vida cristã mais frutífera, ajudando-nos a crescer espiritualmente para a glória do nosso Salvador. E eu gostaria de saber como vocês viram essa lição, sobre o crescimento espiritual, deixarmos de ser crianças, bebês, mas caminharmos, né, fazermos todo esse trajeto para chegar à maturidade espiritual. Bom, Jadiel? Chama a atenção saber que é uma necessidade de crescimento, né? É uma necessidade amadurecermos, não de forma precoce, mas no tempo adequado. Eu imagino muito ver alguém de muito tempo de cristão, mas pouco maduro, como um adulto de fraldas, né? Ou chupando um pipo, quando deveria ser maduro, independente e mais, ser duplicador, já cuidar de pessoas e ainda precisar ser cuidado. Esse teste final também nos motiva a refletir aonde estamos e onde queremos chegar. Obrigada, com certeza, né? Nós precisamos deixar as coisas de criança, precisamos crescer, precisamos estar ajudados, né, auxiliados pelo Espírito Santo para chegarmos à maturidade espiritual, para que o nosso crescimento espiritual se desenvolva satisfatoriamente diante de Deus. Então, estamos finalizando esta lição. Acredito que foi proveitosa, né, para a nossa vida. Vamos pensar, vamos meditar naquilo que ela nos ensinou, nos proporciona, sabendo que o Espírito Santo é quem nos ajuda, é quem nos guia, ele é o nosso companheiro, para que nós possamos crescer espiritualmente na presença do Senhor. Nós gostaríamos de apresentar os livros que compõem as lições que nós estamos estudando, Maturidade Cristã e Mordomia Cristã. Então, eles ajudarão no aprofundamento das lições, né? Ajudará tanto ao professor como ao aluno e aqueles que estiverem interessados em conhecer mais a respeito do assunto, que faz parte, a nossa revista faz parte do Programa de Educação Cristã Continuada, que você, ao final do curso, terá a sua certificação e poderá cursar, né, prosseguir os seus estudos no Instituto Bíblico ou numa faculdade cristã conveniada.
Deus abençoe a todos vocês. Foi um momento muito proveitoso estarmos aqui meditando, né? Lendo, aprendendo, crescendo. É um momento também de crescimento espiritual, quando nós, em grupo, quando nós na escola dominical, quando nós em um culto, nos reunimos para aprender juntos mais da palavra de Deus. Até a próxima aula. Até mais.